Imagina aqui comigo uma cena. Você está na casa de uma amiga, conversando animadamente ali, e aí quando se distrai, cruza as pernas e percebe aqueles olhares em direção às suas varizes e vasinhos. Você fica constrangida, finge que não percebeu, tenta trocar de assunto, enfim. Mas aquilo fica ali martelando na sua cabeça. Nossa, acho que agora eu vou ter que tratar isso aqui, não tem jeito. Ao mesmo tempo, quando você pensa na necessidade do tratamento, vem o receio, né, desse tratamento vir acompanhado por dor. Aí você pode pensar, nossa, será que eu preciso mesmo me expor a essa questão da dor, né, a esse desconforto provocado pelo tratamento por causa dessas varizes e vasinhos? Bom, se você ou alguma amiga próxima, alguém que você conhece, já te confessou o receio de fazer o tratamento baseado nessa questão da dor, eu quero falar nesse vídeo sobre esse tema. Trazer para vocês aqui o que é que já foi feito, o que é que a gente pode usar de recurso durante o tratamento para tornar esse tratamento mais tolerável, quem sabe até agradável, né? Principalmente depois que você começa a ver os resultados das suas pernas cada vez mais limpas. Talvez você esteja imaginando que eu vou falar aqui que sem dor a gente não consegue nada, que a gente precisa mesmo passar por algum período de dor para alcançar algum benefício, né? Como a gente vê aquelas frases famosas relacionadas à academia, né? No pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho, mas não é exatamente isso que eu penso. Eu acho sim que a dor tem que ser valorizada, né? A gente tem que ouvir o paciente, todo o desconforto que ele está sentindo, e essa dor precisa também ser respeitada. Então eu me sensibilizo com a dor dos pacientes, porque eu sei o quanto é desconfortável a gente estar sentindo algum incômodo ali, principalmente se a gente não se sente à vontade para relatar aquilo a quem está fazendo o tratamento na gente, no caso, né? Ou seja, eu acho que a dor não é algo que a gente deva simplesmente ignorar. Se você já assistiu algum dos meus vídeos anteriores em que eu falo sobre os vários tratamentos que a gente dispõe no consultório para tratar as varizes e vasinhos, seja espuma, escleroterapia convencional, laser, ou até mesmo nos casos mais severos, né, que necessitam de cirurgia, talvez você esteja pensando, nossa, tudo isso deve ser doloroso, a recuperação, no caso dos procedimentos, deve ser difícil, enfim. É um pensamento natural, né, gente? A gente realmente tende a temer a possibilidade de sentir dor. E é por isso que eu quero conversar com vocês aqui, resolvi reservar esse tempo para a gente falar sobre as técnicas que podem ser usadas para tornar esse tratamento mais tolerável, mais agradável possível, certo? Bom, então eu vou trazer aqui algumas técnicas, algumas táticas que a gente pode usar para reduzir essa percepção de dor do paciente. E por que essas técnicas funcionam? Elas funcionam seja promovendo uma anestesia local, ali no local que está sendo feito o tratamento, ou distraindo os receptores de dor do paciente, ou ainda aumentando o bem-estar como um todo do paciente relacionado ao tratamento, permitindo que ele relaxe mais, de maneira que essa tensão e esse medo relacionados ao tratamento não colaborem para esse aumento da percepção da dor. Por que essas medidas elas funcionam bem? Porque, na verdade, o tratamento das varizes e vasinhos feito em consultório é feito ou com aplicações, né, ou com laser. Então, são pequenos pontos e é uma ação muito local, não é uma ação no corpo inteiro, né? É aquele localzinho ali que a gente está tratando que vai ser afetado e a dor acaba sendo bem localizada, né? Então, seja através da aplicação, que tem o desconforto provocado pelas agulhinhas, ou seja através do laser, que são milissegundos ali de disparo, acaba sendo um tempo pequeno, né, em relação ao desconforto que o paciente sente. Então, medidas que podem ser tomadas em consultório permitem que essa experiência possa ser melhor assimilada, mais agradável e reduzem a percepção de dor do paciente. Eu nunca vou esquecer de um paciente que a gente tratou um tempo atrás, que embora fosse um paciente jovem, tinha uma história de vida, né, que ele passou um tempo na infância dele, um tempo longo, internado. Então ele tinha um certo receio grande assim de cuidados médicos em geral, tinha medo de hospital, tinha medo de agulha, enfim. Só que o que acontece? Esse homem ele tinha doença apenas das duas pernas. E para ele as opções de tratamento ou passavam por uma cirurgia, um ambiente hospitalar que ele não queria de jeito nenhum, ou seriam com a espuma, que também tem a questão da agulha, que era um receio dele muito grande, um medo que ele tinha muito grande por causa dessa história de vida dele aí. Bom, aí ele foi para consulta, a gente conversou, explicou tudo o que seria feito, e durante as sessões, né, durante os encontros para o tratamento,
Várias vezes foi explicado novamente tudo que ele ia passar, como é que aquilo ia reagir no corpo dele, enfim, ele foi se sentindo tranquilo para dar início e continuidade ao tratamento. E, gente, ele tinha tanto medo, para vocês terem noção, em relação ao tratamento, que ele não dormia na noite anterior, mesmo depois de já ter passado por alguns encontros ali para o tratamento. Chegava lá suando, mão gelada, enfim, ele sofria bastante antes do tratamento, mas ainda assim pensando no bem-estar dele, da necessidade que ele tinha em relação à saúde, né, de evitar trombose, evitar agravamento daquele quadro ali, evitar a formação de ferida nas pernas, ele conseguiu concluir o tratamento de maneira muito mais leve do que ele achou que seria possível, inclusive, justamente porque ele pôde confiar na equipe que estava fazendo o tratamento dele. Então, se esse homem, que é uma das maiores sensibilidades, assim, uma história mais proeminente de dor que eu me recordo relacionada ao tratamento, conseguiu concluir, tenho certeza que quase todo mundo consegue. Talvez você esteja se perguntando, eu não sei exatamente qual é o meu nível de sensibilidade à dor, ou então eu sei que eu sou sensível, mas não sei se seria sensível para esses tipos de tratamento exatamente. Como é que eu faço? Eu inicio o tratamento e aí vejo como reajo e se for o caso peço para parar? Bom, isso é uma possibilidade. Eu posso te dizer que eu, na minha experiência e também conversando com colegas, não me recordo de nenhum caso de algum paciente que tenha pedido para interromper o tratamento por causa do fator dor, né? De maneira geral, o tratamento ele é bem tolerado, embora algumas pessoas sintam um pouco mais de desconforto e outras levem com muito mais tranquilidade. Mas sim, é uma possibilidade. Primeiro, a gente teria que avaliar qual a técnica que está sendo feita, porque, como eu já expliquei antes, a gente dispõe de várias técnicas. Então, às vezes, o paciente é mais sensível a um tipo de técnica, porque é mais sensível à agulha, então a gente pode trocar, adaptar, se for possível, esse tratamento para o laser. Enfim, fazer uma adaptação ali dentro das possibilidades de tratamento, de maneira que fique mais confortável para o paciente. E, caso realmente para aquela pessoa o tratamento não seja mais possível pelo fator dor, sem dúvida a gente pode interromper sim esse tratamento, enfim, não faz sentido a gente se submeter a uma coisa que está realmente intolerável. E aí, para alguns casos, a gente pode indicar mesmo a cirurgia no centro cirúrgico, sob anestesia, porque o paciente não vai ter o desconforto uma vez que vai estar anestesiado. Outra pergunta frequente é, e depois, né? E o pós? Como é a recuperação pós esses procedimentos? Costuma ter muita dor, fica latejando, enfim. Costuma ser bem tranquilo, tá, gente? Bem tolerado. De maneira geral, em alguns pontos, fica algum desconforto, o paciente passa a mão, sente ali como se tivesse tomado uma pancadinha, é mais uma sensação de que está dolorido. Alguns pacientes relatam a sensação de peso, cansaço nas pernas nos primeiros dias, até por isso que a gente também receita o uso das meias, faz uso de algumas medicações relacionadas à circulação, né, para também facilitar essa questão aí do retorno venoso e reduzir essa sensação de peso e cansaço que pode vir associada ao tratamento nos primeiros dias. Mas, de maneira geral, não precisa tomar medicação especificamente para a dor. Quando precisa, geralmente o paciente toma um analgésico ou um anti-inflamatório, e isso já é suficiente. Além dessas dores, pode ficar alguma sensação diferente, de perda de sensibilidade na pele, alguma coisa assim? Bom, essa questão da perda da sensibilidade, ela acontece mais relacionada à cirurgia, porque durante a cirurgia, né, principalmente por causa das safenas, que passam próximas ali a alguns nervos, a gente pode acabar machucando um pouquinho o nervo durante a cirurgia convencional, e isso pode dar uma sensação de perda de sensibilidade. Mas, em geral, o desconforto no pós fica ali entre essa questão do peso, a sensação de estar dolorido no local, alguns locais de hematoma. Alguns pacientes referem também um pouco de coceira, que é relacionado ao processo de cicatrização mesmo, mas, de maneira geral, é muito bem tolerado, tá? Bom, cada um é único, né, na sua percepção de dor, cada um traz a sua história, a gente tem sensibilidades diferentes a estímulos diferentes, isso não pode ser ignorado. Mas vamos colocar aqui, tentar colocar a dor sob uma perspectiva geral, tá certo? O que acontece? A gente pode usar, por exemplo, essa escala de dor aqui, que é uma escala muito comum que a gente usa na saúde, onde 0 seria dor nenhuma e 10 seria dor máxima que a pessoa acha que pode sentir na vida.
pouquíssimas pessoas vão experimentar essa dor nível 10, que é geralmente assim, uma cólica renal, né, que é uma dor muito intensa, um infarto, enfim, uma hemorragia subaracnoide, que é realmente uma dor muito, muito intensa, intolerável. De maneira geral, com relação ao tratamento que a gente faz no consultório, os pacientes referem aqui uma dor 1, 2, que é uma dor suave. Em alguns pontos, o paciente pode sentir um pouco mais de desconforto, né? Existem alguns pontos em que a gente tem um pouco mais de sensibilidade. Então, às vezes, um ponto ou outro, um vazio ou outro, o paciente queixa um pouco mais, mas de maneira geral diz que é uma dor suave. E para os pacientes que são mais sensíveis, para os pacientes que realmente sentem mais desconforto durante o tratamento, essa dor costuma ficar aqui, ó, em torno de 4, 5. Ou seja, é uma dor que o paciente tem dificuldade, por exemplo, de se distrair durante o procedimento, de esquecer que está fazendo o procedimento e a gente fica ali só conversando. Ele sente o desconforto, ele precisa ficar um pouco voltado para esse desconforto, mas não é nada que ele perceba que vai perdurar por muito tempo, que incapacite ele de concluir o tratamento, tá? Então, isso aqui costuma ser a escala de dor que a gente pode usar e, de maneira geral, a dor fica aí entre muito suave e moderada para os pacientes que são um pouco mais sensíveis. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre quais são as técnicas que podem ser usadas para reduzir essa percepção de dor e como essas técnicas atuam. Eu acho que, na verdade, a primeira delas nem é exatamente uma técnica, né? Mas seria a papoterapia, a confiança que você tem no médico, na equipe que vai te tratar. Isso é muito importante, os estudos mostram que a gente, muito dessa percepção de dor, ela está relacionada ao medo, né? E o medo do desconhecido é uma das coisas que acaba pesando para quem vai fazer o tratamento. Então, é importante que você conheça todas as etapas, que você sinta a liberdade de conversar com o médico que está te tratando, que ele te explique tudo que vai acontecer, que você sinta também, se sinta à vontade de pedir para interromper o tratamento por um tempinho, caso você esteja se sentindo muito desconfortável, porque dê aquele tempo ali para que você possa respirar, se recuperar para poder seguir durante o tratamento, ou até mesmo para que ele modifique alguma coisa se houver a necessidade. Uma outra coisa que a gente pode usar é o resfriador de pele, que é um aparelho que sopra um ar gelado e esse ar ele vai fazer um efeito anestésico local, né? A gente sabe que a gente usa o gelo para reduzir a percepção de dor, porque dá uma anestesiada ali na pele. E o resfriador de pele, que é também conhecido como gelinho pelos pacientes, ele é fundamental para aumentar a segurança relacionada ao laser. Então, não dá para fazer o laser sem o resfriador de pele. Então, a gente usa o resfriador de pele de maneira para reduzir a chance de queimadura associada ao laser e também para dar mais conforto. E também pode ser usado na hora das aplicações ali, seja de espuma ou de escleroterapia convencional. Outra questão é a possibilidade de ajuste de parâmetro para quem está fazendo o tratamento com laser. Então a gente consegue mexer lá na máquina na hora para deixar o laser mais suave, digamos assim, para o paciente. Pode ser que isso aumente um pouco a necessidade dele de ir ao consultório se ficar muito suave, entende? Mas ainda assim a gente pode ajustar para que fique mais confortável e o paciente tenha segurança no tratamento, né? No sentido de não queimar essa pele e também tem eficácia do tratamento que a gente consegue tratar usando um parâmetro um pouco mais baixo e mais confortável para o paciente, tá? Existem outras coisas também que a gente pode usar para aumentar o bem-estar relacionado ao tratamento. Então, a gente pode usar música, por exemplo, para que o paciente sinta um ambiente mais familiar, uma música que ele goste, uma música relaxante ou não, enfim. Alguma coisa para deixar o ambiente mais familiar para esse paciente. Pode usar cromoterapia, que são as cores, luzes com cores que facilitam esse relaxamento. Aromaterapia, que é o uso de essências, também para reduzir essa sensação de tensão e para que isso fique mais confortável. Existe também a possibilidade de trocar de técnica, né? Se as lesões daquele paciente permitirem, então de repente o paciente tem mais sensibilidade a um tipo de técnica do que outro, e havendo a possibilidade a gente pode trocar de técnica. E em última instância, caso nada disso funcione, a gente pode sim levar o paciente para um procedimento relacionado à anestesia, para que a gente possa concluir o tratamento enquanto o paciente está sob o efeito de uma sedação, enfim, de algum mecanismo para que ele não tenha a percepção ali da dor relacionada ao tratamento. Então,
existem sim maneiras de se tratar, de maneira que esse tratamento seja confortável, tá? Então não desista de se tratar por causa desse medo de dor, porque existem sim várias possibilidades. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a iluminar um pouco mais o seu caminho aí em direção ao tratamento das varizes e vasinhos. Como sempre, eu estou aberta aqui, pode mandar suas dúvidas, receios, anseios. Me conta um pouco se esses conteúdos têm te ajudado, se têm sido esclarecedores para você. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até breve!